Gênese no lar, Evangelho no coração. Mais uma manhã de bênçãos, os Espíritos nos acolhendo, nos inspirando, trazendo aquele elemento que nos auxilia no encaminhamento da vida. Que tenhamos a fé viva, o coração aberto e a sabedoria para levarmos a efeito as dicas sempre oportunas, e rogamos a Jesus e os Espíritos que envolvam também a todos que sofrem e que de alguma sorte possam vir a ser beneficiados com o nosso encontro de amigos. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Gênese no lar, Evangelho no coração. O tema de hoje, por certo, toca as nossas fibras mais íntimas. Palavras às mães. Hoje nós vamos trazer novamente para o nosso espaço de convivência Chico Xavier, Herculano Pires e Emmanuel. Vamos abrir com o Chico. Ele endereça uma carta e uma mensagem para Herculano Pires. Nossa reunião, Herculano, pública do dia 4 de setembro de 1972, foi integrada por grande número de senhoras, sendo precedida por longo diálogo em que algumas delas formulavam perguntas em torno de crianças em dificuldades, conquanto filhas de pais ainda vivos na terra. Como agir diante dos pequeninos em tenra infância, sob o impacto das questões que aparecem na área dos casais desquitados? Como socorrer as criancinhas abandonadas pelos pais nas mãos abnegadas, entretanto em penúria, de mães largadas pelos companheiros? Que fazer dos pequeninos nascidos de dedicadas mães solteiras em luta pela própria manutenção? Como agir a mulher diante dos filhinhos necessitados de proteção e assistência, quando os maridos ou companheiros se fazem alcoólatras inveterados? Indagações quais essas foram feitas em grande número. E os argumentos alusivos ao assunto foram os mais diversos. Iniciadas as tarefas doutrinárias da noite, o Livro dos Espíritos nos ofereceu a questão de número 890 para os estudos e comentários. Ao término da reunião, nosso caro Emmanuel escreveu a mensagem Palavras às Mães, que passo às suas mãos a pedido de várias das senhoras que estavam presentes. Amiga, amigo, antes de ler a mensagem, nós vamos trazer Herculano Pires comentando a mesma e o assunto de uma forma muito carinhosa, filosófica, mas bem direta. Característica de Herculano. Instinto e virtude. Seria o amor materno uma virtude ou apenas um instinto que tanto se manifesta na humanidade quanto nos animais? Kardec propôs essa questão aos espíritos superiores e podemos encontrá-la como a resposta dada na questão 890. Na reunião a que se refere Chico,
Aberto o livro ao acaso, foi essa questão que caiu para os estudos. Os espíritos respondem que o amor materno é instinto nos animais e também na criatura humana. Mas nos animais é limitado às necessidades de conservação e desenvolvimento da prole, desaparecendo em seguida. E acrescentam: a criatura humana persiste por toda a vida e comporta um devotamento e abnegação que constituem virtudes, pois sobrevivem à própria morte, acompanhando o filho além da tumba. Vede que há nele alguma coisa mais do que o animal. Nas sessões mediúnicas, quando nos defrontamos com espíritos endurecidos, vemos quase sempre que eles são socorridos pelas mães que se desvelam no mundo espiritual a ampará-los e desviá-los do erro. É o amor materno, acompanhando-os além da tumba. São fatos assim que nos dão a segurança da verdade espírita, pois, de Kardec até hoje, os princípios doutrinários são confirmados em todas as experiências sérias e bem dirigidas. Na mensagem de Emmanuel, que será lida em seguida, temos também o problema do amor fraterno, que é essencial para a evolução humana. Esse amor que abrange a todas as criaturas depende da nossa capacidade de superação do egoísmo, de nos elevarmos acima de nós mesmos para podermos perdoar e aceitar os outros. É o caso da esposa abandonada pelo marido que a deixa em dificuldade para criar e educar os filhos. Emmanuel lembra a carga de forças negativas procedentes de existências anteriores e a fragilidade da criatura humana para vencê-las em certas circunstâncias. Daí aconselhar a mulher que não condene o trânsfuga para não aumentar essa carga, auxiliando-a a vencê-la com os seus bons pensamentos e sentimentos de amor. A mãe está biológica e espiritualmente mais ligada aos filhos do que o pai. Nela, portanto, o instinto natural e a virtude moral se conjugam de maneira mais profunda. Grande é a responsabilidade paterna pelos filhos, mas a responsabilidade materna é ainda maior. O assunto sério, oportuno, esclarecedor e ao mesmo tempo consolador. O ambiente do Evangelho pela manhã, o nosso encontro orientado pelo projeto da Casa de Kardec, tem esse objetivo: atender às súplicas de todos nós. E nós temos comprovado a cada encontro, quando surge uma dúvida, quando a gente faz aquele pedido silencioso, ao nível do coração, a Deus para nos socorrer, com aquele tema que tem incomodado, seja nós mesmo ou a família, ou ao grupo de trabalho, os espíritos naturalmente esclarecem. No evangelho de ontem, eu recebi uma mensagem que performou em torno do tema
dos conflitos psicológicos, que foi um assunto debatido anteriormente por essa companheira, que me disse assim: que bênção, pois ontem todas as minhas dúvidas foram esclarecidas e eu não compartilhei com ninguém. Mas eu pedi ajuda e ela veio. Eu ainda vou adiante. Uma companheira muito ligada ao nosso coração fez uma prece e pediu ajuda ao seu pai desencarnado. Alma muito próxima, querida de todos nós. Ela queria uma mensagem. Ela queria uma explicação. E nós fomos instrumentos nesse encontro da manhã. Numa data anterior, as respostas vieram e nenhum de nós sabíamos, embora identificado foi a presença da entidade espiritual. Mas compartilhamos o tema, como fazemos diariamente. Essa pessoa recebeu e disse que não tem tido tempo, mas nesse dia específico ela foi envolvida para acompanhar o áudio que foi distribuído. E para a sua surpresa, a resposta de toda a indagação estava ali. Então nós temos observado na prática como que funciona a mediunidade. A mediunidade no bem. A mediunidade que é a sensibilidade que movimenta uma relação profícua entre nós, necessitados, e os espíritos orientadores. Da mesma forma, quando inadvertidamente, invigilante, fazemos opções na vida que lá na frente a gente acaba se dando mal. Ao avaliar, também deduzimos que abrimos sintonia com faixas inferiores. Pois bem, amigos, o assunto é deveras importante, pois dialoga com a responsabilidade dos pais, educadores. E, naturalmente, sabemos que a educação é sinônimo do progresso. Portanto, se queremos um mundo melhor, dedicar, conhecer, praticar, é nossa responsabilidade, que por sinal é muito mais prazerosa do que ficar na porta de casa observando o que o vizinho faz. E geralmente julgando, acusando, criticando. E eu digo ficar no portão de casa no sentido amplo, porque o portão de casa pode ser a sua televisão, a sua internet, o seu celular, ou o seu convívio familiar. Investir no cuidado com as crianças, com os jovens, com todos os amigos que nos relacionamos sob o ponto de vista da educação, é cumprir uma missão bendita assumida com o Cristo. Reencarnar para progredir e oferecer algo de bom. E trazendo Allan Kardec na questão 685 do Livro dos Espíritos, ele fala que a educação é a arte de formar caracteres, novos hábitos. Pois bem, mas o cenário Chico Xavier e estas mães já dão um tom que indica
que o assunto era complexo e muitas mães com muitas dificuldades, uma vez que as reuniões públicas que o Chico participava sempre versava pelo atendimento aos sofrimentos. E quantas mães, quantas mulheres sofrem no mundo nesse movimento bendito da educação, do cuidado, com esses rebentos enviados por Deus. Então, doutrinariamente, Herculano traz uma reflexão em cima da mensagem que iremos ler, falando sobre instinto e virtude. Animal e instinto. Depois que nasce o filhote, a mãe vai acompanhar até um determinado ponto. Depois surge um desapego natural que acontece com as mulheres também. Porém, a mulher virtuosa cultiva o vínculo com sabedoria e amor sempre. Ela não age como uma cadela que depois de criar o cachorrinho se desvincula do mesmo. Virtude é desenvolvida na intimidade e na relação. E bendita a mulher que compreende o seu mandato. Mas a mulher, naturalmente, pela força da expressão da natureza, assume uma responsabilidade com Deus e com o seu parceiro, com aquele que vai exercer a função de pai. E acontece, pelo livre-arbítrio, na Terra, optamos, vez por outra, em abandonar nossas responsabilidades. Aí nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base do nosso trabalho. Capítulo: honrai vosso pai e vossa mãe. Nós temos muito que discutir lá dentro com Kardec. Bem-aventurado aquele que exerce a paternidade e ou a maternidade, porque há situações em que o pai se torna mãe e a mãe se torna pai, quando a vida favorece para que haja uma dupla função. Mas no mundo atual, em que os relacionamentos têm sido colocados em xeque, os casamentos com pouca durabilidade, face ao descompromisso moral com o mandato, uma vez que as relações, as pessoas se tornam coisas, objetos, que podem ser substituídas com muita facilidade, existe sim a gente agradando ou não da afirmativa. Existe uma consequência danosa quando agimos com irresponsabilidade. Deixamos o relacionamento e terceirizamos a educação dos filhos. E eu posso terceirizar como um homem para apenas a mãe criar. Da mesma forma, o contrário. A definir o quê? Que ambos têm um papel fundamental. E bem-aventurados quando conjugamos as tarefas em prol de um objetivo só: amor
progresso, virtude. Para os três, pai, mãe e filho. Para não abrir muito contexto, porque quando vem o quarto elemento, o quinto elemento, a família vai se proliferando, vai aumentando, as responsabilidades, por certo, aumentam e a luz também na mesma dimensão. Infelizmente, trevas também. Amigo, amiga, uma das maiores tristezas que podemos nos deparar na vida terrena é encontrar a penúria dos órfãos de pais vivos. Um filho precisa muito do pai e da mãe. Por certo, mais da mãe, mas muito do pai. Pensar egoisticamente e deixar para depois o que podemos fazer hoje, por certo, traz muitas dificuldades no caminho. Me desculpem, num ambiente de liberdade, de escolhas, aonde o mundo caminha para a autonomia, para a consciência, para a transcendência. Ninguém reencarna para ser escravo de ninguém, muito menos para passar por problemas no campo da violência. Portanto, todos avocamos os direitos necessários, inclusive para a própria preservação da educação em casos extremos. Mas uma nota fica muito clara. Os filhos precisam dos pais. O diálogo que o Emmanuel propõe é consolar as mãezinhas, as mulheres, tão sofridas nesse mundo de violência, de preconceito, de machismo, mas sem também tirar a responsabilidade da mulher. Que existem sim casos que a história é inversa. Os maus tratos, quem sofre é o marido. Não há vítimas, na verdade. Assim, experiências. E cada um passa pelaquela que necessita que ouçamos as mamães, que ouçamos os papais, mas que cuidemos dos filhos. E eu gostaria de trazer um elemento para aquela mamãe que julga que o filhinho não precisa mais, ou o pai que acha que ele já é um marmanjo, ou que ela já tem a família própria. Você nunca vai deixar de ser pai e nem mãe, porque o seu filho nunca vai esquecer que ele tem pai e tem mãe. Mesmo que o pai e a mãe estejam no além. Seja no além da irresponsabilidade, da indiferença, ou além túmulo, uma vez que o túmulo não é impedimento para as relações. Ouçamos o nosso amigo Emmanuel, que sempre fala para o nosso coração com muita bondade. Se o Senhor te concedeu filhos ao coração de mulher, por mais difícil se te faça o caminho terrestre, não largues os pequeninos à ventania da adversidade.
É possível que o companheiro haja deserdado das obrigações que ele próprio aceitou, bandeando-se para a fuga sob a compulsão de enganos, dos quais um dia se desvencilhará. Não lhe condenes, porém, a atitude. Abençoa-o e, quando possível, ampara os filhinhos inexperientes que te ficaram nos braços fatigados de espera. Quem poderá no mundo calcular a extensão das forças negativas que assediam, muitas vezes, a criatura enfrascada no corpo físico, induzindo-a a transitório esquecimento dos encargos que abraçou? Quem conseguirá na terra medir a resistência espiritual da pessoa empenhada ao resgate complexo de compromissos múltiplos ali remanescerem das existências passadas? Se foste sentenciada à indiferença, e em muitas ocasiões, até mesmo à extremada penúria, ao lado de pequeninos a te solicitarem proteção e carinho, permanece com eles. E esposando o trabalho por escudo de segurança e tranquilidade, conserva a certeza de que o Senhor te proverá com todos os recursos indispensáveis à precisa sustentação. Natural, preserves a própria independência e que não transformes a maternidade em cativeiro, no qual te desequilibres, ou em que venhas a desequilibrar os entes amados através do apego doentio. Mas enquanto os filhos ainda crianças te pedirem apoio e ternura, de modo a se garantirem na própria formação da qual consigam partir em demanda ao mar alto da experiência, dispensando-te a cobertura imediata, auxilia-os quanto puderes, ainda mesmo a preço de sacrifício, a fim de que marchem dentro da segurança necessária para as tarefas a que se destinam. Teus filhos pequeninos, recorda que as leis da vida aguardam do homem a execução dos deveres paternais que haja assumido diante de ti. Entretanto, se és mãe, não ouvides que a providência divina, com relação ao homem, no que se reporta o conhecimento e convívio, determinou que os filhos pequenos ou pequeninos te fossem confiados 9 meses antes. Os filhos te fossem confiados 9 meses antes. 9 meses antes que o pai, que a sociedade pudesse vê-los, ele foi confiado à tua guarda. Não nos resta o que dizer. Aliás, só aprender, só agradecer, só a enaltecer, só obedecer, para crescer, para vencer a si mesmo, em bases de amor
de sacrifício, de renúncia. Palavras que para alguns se tornam um discurso duro, moralista, chato. Mas não é para uma mamãe que ama, porque ela sempre vai estar disposta a dar a vida pelo filho. E nós, homens, só temos que agradecer. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos entender a mensagem do Evangelho se não for através dos exemplos das mães. São elas que nos tocam. Por isso, Herculano Pires relembrou que todas as atividades mediúnicas de resgate a espíritos em sofrimento, geralmente com a presença das mães. O filho em padecimento nas regiões umbralinas, como aconteceu com André Luiz, depois de peregrinar causticante, sofrido, cambaleante, renitente, indiferente, violento, até cair em si, quando, de alguma forma, ele lembra, quando a mamãe ensinou a primeira oração. E ele pronuncia pedindo ajuda, carente da presença dela onde for. Mamãe, me ajude. Deus meu, me socorra. Me socorra, pois não suporto mais o sofrimento no vale das sombras, da ignorância, da rebeldia. Mamãe, esteja conosco. Esteja conosco, pois só temos que te agradecer tudo que nos ensinastes. Pela carreira vitoriosa, ou em meio às crises, à derrocada, à falência, mamãe sempre representa o troféu, o remédio, o consolo, o prato, a sopa, não importa, o carinho, o abraço. Vai com Deus, dorme com Deus. Deus te abençoe, meu filho. Nada nesse mundo substitui esse tesouro. Por isso, mulheres, homens, se realmente queremos reverenciar as nossas mães, que as nossas palavras sejam exemplos que possam honrar tudo que elas nos ofereceram. Seja filho de sua mãe e de seu pai, pois os dois deram tudo por você. Mesmo aqueles que fragilizaram, que abandonaram, que desistiram, mesmo estes merecem as nossas preces. Pois na sua carteira de identidade existe o sobrenome. Mesmo aquele que não quis ou não pôde, agradeçamos os nossos pais e sejamos pais benditos para um mundo melhor, um mundo com Jesus. Que Deus possa nos abençoar nesse momento de oração, de agradecimento, de reflexão.
que o Senhor da vida esteja conosco e abençoando a humanidade. Mamãe, papai, aonde vocês estiverem, recebam o nosso agradecimento. Gênese no lar, Evangelho no coração. Sejamos todos benditos com o Senhor.